Abra tua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías, capítulo de número 20. Glória a Deus. Graças a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Depois dos Salmos, Provérbios, Isaías, antes de Jeremias, Ezequiel, Isaías, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo essa leitura. Quero te pedir, por favor, se for possível, não saia do seu lugar. Prometo ser breve, para a gente estar encerrando de maneira agradável. Capítulo 20 do livro do profeta Isaías diz assim: no ano em que veio Tartã a Asdod, enviando Sargão, o rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou, pois, o Senhor, pelo mesmo tempo, pelo ministério do profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos, e descalça os sapatos ou as sandálias dos teus pés. E assim o fez, indo, caminhando, nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Versículo 5: e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia, vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Amém. Pode fechar a Bíblia. Glória a Deus. Queridos, se não me falha a memória, foi ali para os meados da década de 60 que houve muita mudança no mundo, grandes revoluções, movimentos, passeatas, muita anarquia aconteceu em vários lugares do mundo, e muitos países, não só nesse tempo, mas na história, houve um tempo em que muitas alianças foram feitas entre países. Muitos países se uniram, e nessa união de países com outros países, muitos países se tornaram afortunados, multimilionários. Aqueles que acharam por bem fazer aliança, uns ficaram milionários, se tornaram multimilionários, outros não. Alguns acharam por bem fazer alianças, outros não. Alguns acharam que a proposta era boa, outros não. Aliás, não só nos meados de 60, de 50, mas em toda a história a gente vê pessoas fazendo aliança, negociando, fazendo alianças entre si. Outros países que aceitaram alianças com países vizinhos, alguns países, outros não. Muitos protestos, muita revolução, muita gente indo para a rua, como a gente viu hoje, por exemplo.
E como se não bastasse, hoje, se eu entendi bem, hoje foi sepultado ou enterrado os restos mortais de Fidel. Me parece que foram um bom tempo aquele carro andando pelo país inteiro, fazendo tipo de uma passeata ou uma carreata, né? E o país inteiro chorando, se lamentando, porque para muitos Fidel foi um grande herói, alguém que regeu a sua nação com braços de ferro. Para outros, ele foi um assassino, cada um com uma versão. Uns dizem que ele cuidou de Cuba como um pai cuida de uma família, e outros dizem que ele foi um falso, um arqui-inimigo da humanidade e daquela população. Hoje o país, segundo o que eu ouvi dizer, não tem sequer direito à comida. Mal tem comida para se comercializar. Falta dinheiro, falta tecnologia. Olhando para a história, não só do Brasil e do mundo, quando a gente olha, por exemplo, para Cuba, a gente vê, se é que eu posso dizer assim, a gente vê um país atrasado. A gente vê um país que parou no tempo, um lugar, uma ilha, um mundo que parou no tempo, que se congelou, por assim dizer. Um mundo que desperdiçou, se é que eu posso dizer isso, há quem diga, uma grande oportunidade de quem sabe ser também um país multimilionário, mas porque resolveu não fazer uma aliança e se fechar. Hoje há quem diga que o país está numa miséria terrível. Bom, quando eu olhei e ouvi essa entrevista, foi muito rápida, sobre Fidel e sobre Cuba, a minha pergunta era a seguinte: do jeito que nós estamos vivendo, o que será do nosso Brasil? Do jeito que as coisas estão andando, o que será da nossa nação? Bom, o texto que nós acabamos de ler aqui agora nos apresenta um mundo, nos fala de um povo um tanto quanto assim, um povo teimoso. E vale lembrar que esse povo não é Israel. O texto que a gente acaba de ler fala do Egito e do povo da Etiópia, porque todas as vezes que a gente ouve falar de um povo teimoso, truculento, obstinado, a gente lembra de Israel na Bíblia. Só que dessa vez nós estamos vendo um povo teimoso, que quer reger e quer ser regido com um braço de ferro, mas não está disposto a ouvir conselhos. E diz a Bíblia que Deus levanta o profeta chamado Isaías. A Bíblia diz, eu quero abrir um parênteses aqui, que Deus, Ele é um Deus de grandes oportunidades. Eu vou repetir isso aqui. Deus é um Deus de muitas oportunidades, principalmente quando Ele encontra resistência. Deus ainda assim estende as oportunidades mais ainda, porque o desejo do coração de Deus é ver o seu povo feliz, é ver o seu povo bem, vivendo bem. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus enxerga muito mais além do que nós enxergamos. Diz a Bíblia que Deus nos fez reis e sacerdotes. Diz a Bíblia que Deus nos fez como coroa da sua criação. Diz a Bíblia Sagrada que nós fomos chamados como astros e luzeiros em meio a uma geração corrompida e perversa.
Existem algumas coisas que eu quero, se Deus me permitir, pensar nesse texto para a minha vida e para a tua vida. Se nós brasileiros não quisermos terminar, com muito respeito, sem pré-julgamento, como os cubanos, como o povo do Egito, como o povo da Etiópia e como Israel muitas das vezes terminou, a gente precisa de aprender alguns princípios. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, a partir desse texto que a gente acabou de ler: se você quiser ter vitórias na tua caminhada com Deus, primeira coisa que eu quero dizer aqui nessa noite, é necessário que você aprenda, que eu aprenda, que nós venhamos aprender a sermos mais humildes. Amém. Aleluia. E eu não estou falando isso com um tom de humildade da minha parte, porque eu também preciso de aprender a ser humilde. Escute o que eu vou te dizer. Por mais que Deus te abençoe, por mais que Deus te use, por mais que Deus te faça prosperar, seja humilde. Glória a Deus. Por mais que Deus te dê visões, por mais que Deus te leve a lugares que talvez nunca levou ninguém da tua família, da tua parentela, por mais que Deus te faça crescer financeiramente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, em todos os meios que você imaginar, seja humilde. Amém. O termo humilde vem da palavra humilhar, vem daquela conotação, humilhação. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Ser humilde não significa, ouça-me por favor, ser humilde não significa aceitar o pequeno, aceitar a miséria, aceitar o fracasso e se conformar com aquilo. Amém. Isso não é humildade. Ser humilde não é usar roupas velhas, rasgadas, para dizer eu sou humilde. A gravata torta, cabelo bagunçado, fedor de sovaqueira. Isso não é humildade. Não é humildade. Eu conheço, irmãos, você também deve conhecer, eu conheço milionários humildes, mas tão humildes que eu perco para ele de 10-0. Eu falo, Deus de misericórdia, quanta humildade em cima de tanta riqueza. O sujeito comprou um furor de 35 mil reais. Eu falei, meu Deus, para pôr no quarto dele, onde ninguém vai ver, só para ele e para a mulher dele, e pronto, final. Mas é tanta humildade, não é porque ele tem condição de comprar, ele tem capacidade para aquilo, mas é uma humildade que te trata como se ele fosse seu servo. Fica à vontade, senta aqui, você quer comer e vai colocando as coisas na mesa. É uma coisa maluca, irmão. Você chega a dizer para ele, para, chega, que eu estou ficando com vergonha. Eu conheço gente milionária, mas humilde. Eu conheço gente que aprendeu impressionantemente a ser humilde, tendo do bom e do melhor. E é humilde, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa aqui rapidinho. Nos dias de Israel, quando uma pessoa, ela tinha intenção de humilhar uma outra pessoa, existia uma regra, isso era lei em Israel. Se eu quisesse humilhar alguém diante da comunidade, primeiro eu fazia uma convocação, chamava todo mundo, os meus pais, os pais da outra pessoa, a parentela, todo mundo. Eu chamava essa pessoa diante de todo mundo, colocava ela no centro da roda, eu escarrava no rosto dela, o quanto eu quisesse, eu ia escarrar no rosto dela 3, 4, 5, até 7 vezes. Presta atenção, isso era norma em Israel. Eu escarraria no rosto dela, eu rasgaria a camisa dela de cima a baixo até a altura do umbigo. Isso tem um significado que você nem imagina. A exposição do umbigo na época de Israel
sandálias do pé dele ou dela era arrancada, ela teria que andar descalço. E para finalizar, rasgava-se a roupa do sujeito ou da sujeita, a calça dela, na altura das nádegas, rasgava tudo e deixava tudo exposto, o reino do norte e o reino do sul. Ficava exposto para todo mundo ver, e o vale de Cedron no meio. Isso é Bíblia, irmão. Falando da Bíblia. Deixa eu explicar melhor. Digamos que o garotão resolveu deitar com a garota, com a mocinha, escondido. E aí ele se negasse a assumir ela, a assumir, não sumir com ela, mas assumir ela. Ela ia falar para o pai: papai, o fulano de tal, ele saiu comigo e não quer me assumir. O pai dizia: então vamos resolver isso agora. Chamava o pai da menina, a família do menino, do rapaz, chamava todo mundo da parentela, colocava ele no meio. Você tem duas alternativas: ou você assume ela, ou você vai ser humilhado diante da comunidade. Se ele dissesse: eu não vou assumir, chamava todo mundo, irmão, o máximo de pessoas possível para zombar dele. Ela escarrava no rosto dele o quanto ela quisesse, rasgava a roupa dele, a camisa dele até a altura do umbigo, arrancava a honra dele, as sandálias dos pés dele, jogava fora e ia bem lá atrás e rasgava, e deixava o reino do norte e o reino do sul exposto. Pegava na mão dele e saía no arraial inteiro dando volta e anunciando, e todo mundo gritando e zombando da cara dele. Duas alternativas: ou aceita, ou vai ser humilhado na frente de todo mundo. Pois bem, onde eu quero chegar com isso daqui? Certa feita, por causa da desobediência de uma nação, espere antes de chegar a uma conclusão do que eu vou dizer. Deus chamou Isaías, o profeta Isaías. Não era alguém comum, alguém da comunidade. Era o profeta que representava Deus, que era a boca de Deus. E Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, você vai ser o meu manequim para essa nação. Como assim, Senhor? Você vai tirar as sandálias dos seus pés e vamos rasgar e deixar o reino do norte e o reino do sul exposto. Há quem diga, há um debate sobre isso, que ele ficou apenas com a roupa de cima e com o samba canção mostrando, coisa desse tipo, com o cuecão aparecendo. Há quem diga que ele ficou exposto mesmo durante 3 anos. Isaías, você é meu profeta, você está disposto a prosperar, está disposto a ser abençoado, mas eu quero saber uma coisa: você está disposto a ser exposto por uma causa que eu quero resolver, Isaías? Tem uma causa que eu preciso resolver e conto contigo como meu manequim. Você vai ser exposto e andar nas entrelinhas de Israel, anunciando, aliás, nas entrelinhas do Egito e da Etiópia, anunciando que se eles não se converterem, se eles não mudarem a vereda e o caminho deles, da mesma maneira que você está andando, do mesmo jeitinho que você está sendo mostrado para eles, eu vou fazer com cada um deles. Mas a minha pergunta aqui nessa noite é a seguinte: nós estamos dispostos a prosperar, nós estamos dispostos a receber a bênção de Deus, mas nós estamos dispostos a sermos expostos por causa dele? 2017, irmãos, eu já subi aqui umas 2 vezes e disse: quando Deus te chamou, Deus me chamou, Ele colocou as 2 mãos dele sobre a nossa cabeça.
Ele nos abençoou, Ele nos fez uma promessa, Ele ungiu a nossa cabeça com óleo, mas Ele nos deu uma ordem. É a terceira vez que eu estou dizendo isso daqui. Isaías era um profeta de honra. Isaías era a boca de Deus para aquela nação. Todos tinham Isaías como um grande profeta. Porém, ele tinha duas alternativas apenas: deixar o orgulho de profeta, de servo do Senhor, que Deus honra, ou ser humilde e aceitar uma proposta desafiadora para a vida dele. O coração está cheio. Tem alguém aqui que Deus tem te orientado? A proposta é desafiadora, não é dessa natureza, não é tão grande assim, e ainda assim você está resistindo à vontade de Deus. A Bíblia Sagrada diz que durante 3 anos Isaías foi exposto. Que culpa Isaías tinha da desobediência do Egito e da Etiópia? Nenhuma. Porém, Isaías preferiu ir pelo caminho da humildade e da obediência. Se expôs por uma causa que não era dele, era uma causa divina, portanto também era uma causa dele. E por isso diz a Bíblia que Deus o exaltou. Tem gente que tem vergonha até de carregar a Bíblia. Anda com a Bíblia de bolsa para ninguém ver. Ninguém vê. Agora virou moda, celular. Diz que está vendo a Bíblia. Eu duvido, na grande maioria, não todos. Tem gente que está mandando uma mensagem no Zap, não está lendo Bíblia nada. Não aguenta esperar para chegar em casa para ler, para resolver esse negócio. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós queremos sermos prósperos, e prósperos não é com essa conotação de hoje, do século 21, não. Eu estou falando de prosperidade segundo o que Deus tem para a nossa vida. Se nós quisermos sermos prósperos, se nós quisermos sermos abençoados de verdade por Deus, é necessário muitas das vezes a gente aceitar sermos expostos por amor a Ele. Amém. É necessário, irmão. Você se expor lá dentro daquela empresa dizendo: eu sou cristão sim, e daí? Eu sou cristão sim, e daí? Qual é o problema? Sirva a Deus com muita honra. Nem precisa de mostrar o reino do norte e do sul, não precisa. Só de mostrar a tua cara, dizer quem você é de verdade e parar de se esconder. Deixa eu te dizer isso aqui. Tudo que Deus orientou o profeta Isaías, ele cumpriu, mas cumpriu com excelência, como foi dito. Cumpriu e cumpriu com excelência. A Bíblia diz no livro de Tiago, na carta que Tiago escreve para a igreja, ele diz assim, olha, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: aos orgulhosos, aqueles que são soberbos, Deus se opõe a eles. Deus entra na frente, não vai, não vou deixar você passar. Aos soberbos, Deus resiste, mas aqueles que são humildes, a Bíblia diz que Deus exalta ele. Ir pelo caminho da humildade é muito mais nobre, porque mais cedo ou mais tarde Deus nos honrará, igreja. Mais cedo ou mais tarde Deus nos honrará. A Bíblia diz no Salmo de número 147 que Deus eleva os humildes, mas aqueles que são soberbos, Deus abate. Você sabe o que é abater? Vá lá para o Antigo Testamento e dá uma olhada. Quando fala do sacerdote que está abatendo o animal. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Jesus disse assim em Mateus capítulo de número 11, se não me falha a memória, versículo de número 29, diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. A Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes. Quanto mais Deus te fizer prosperar, quanto mais Deus te abençoar, maior o motivo
para você ser mais humilde ainda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais Deus te der, se humilhe e reconheça que se não for ao Senhor que te desse, se não for ao Senhor na minha e na tua vida, a gente não teria absolutamente nada. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Deus nos ajude a sermos humildes, irmãos. A Bíblia diz que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Quem quiser ser Senhor tem que ser servo. Irmãos, se nós formos humildes em todas as coisas, pedir ajuda para o Espírito Santo, Deus nos honrará com certeza. Deus nos honrará com certeza. Primeiro, seja humilde, e Deus vai abrir porta para a tua vida. Deus vai restaurar relacionamentos. Segundo lugar, se nós quisermos viver uma vida de vitória para a glória de Deus, seja mais audacioso. Seja mais ousado. Tem gente que confunde humildade com medo. Humildade com dom ou não dom, com saber ou deixar de saber, com conhecimento ou falta de conhecimento. Irmãos, eu tenho para mim que se fosse hoje, estou fazendo apenas uma observação minha aqui, o profeta Isaías ia convocar o povo e ia dizer assim: meu povo, minha gente, venham, porque vocês vão sair daqui impactados com o que vocês vão ver. Imagina a cena. Vocês vão sair daqui impactados, venham, porque às 18 horas nós temos culto na igreja e eu tenho uma revelação de Deus para vocês. Se preparem. Vocês vão sair daqui chocados com a mensagem de Deus para a vida de vocês. Irmãos, eu acho que saiu um monte de gente tudo desviado, revoltado com Deus. Eu acho que até eu não ia aguentar esse impacto. Porque é impacto, irmão. Já viu aquele culto que o pastor disse? Nós estamos saindo daqui impactados pela glória. Ia sair daí, gente, impactados pelaquela glória de Deus na vida daquele homem. Porém, a notícia não era boa. A notícia era a seguinte: se vocês não se converterem, serão 3 anos de nádegas de fora. Posso dizer? 3 anos, o reino do norte e o reino do sul exposto para todo mundo ver. A vergonha vai tomar conta. O texto está dizendo aqui: Egito vai viver, vai passar um tempo de vergonha. Todos eles andarão nus com as nádegas de fora. Irmãos, era uma mensagem confrontadora. Aliás, a mensagem do Evangelho é assim: ela confronta, para que a sua natureza seja confrontada e você venha a entender que é necessário obedecer a Deus enquanto é tempo. Seja audacioso. Seja mais audacioso na tua caminhada com Deus. A mensagem do profeta era audaciosa, ao extremo. Audácia. Eu me lembro de Pedro, em Atos capítulo de número 4. Diz a Bíblia que os apóstolos e os fariseus, os saduceus, os líderes da religião olharam para Pedro e viram a ousadia de Pedro ao falar de Jesus de Nazaré. Era uma ousadia tão grande que aquilo tomava conta do coração daqueles homens, e muitos se converteram, diz a Bíblia. Diz a Bíblia, na história dos apóstolos, que quando eles estavam sendo perseguidos, eles oravam a Deus, e sabe o que eles pediram a Deus? Livramento. Foi isso? Não. Eles pediam para Deus: Deus, dá-nos mais ousadia, Senhor. Dá-nos mais ousadia, que nós sejamos homens e mulheres audaciosos. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Seja mais audacioso ao fechar o negócio.
Seja mais audacioso ao educar o seu filho. Seja mais audacioso ao sonhar, ao planejar a tua vida. Seja mais audacioso quando trazer uma oferta no altar de Deus. Seja mais audacioso a planejar a sua história como família. Seja audacioso. Deus é Deus de coisas grandes. Se você se acomoda com a miséria, você pode viver na miséria o tempo todo. Se você se acomoda com o medíocre, você pode viver no medíocre para a vida inteira. Seja mais audacioso quando falares de Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando falares desse Cristo maravilhoso, seja mais audacioso. Quando falares de você como cristão, seja mais audacioso em relação à tua comunhão com Deus. Quando fizeres um propósito, faça um propósito para cumprir com esse propósito. Seja mais audacioso na caminhada com Jesus, principalmente no que diz respeito aos planos de Deus para a tua vida. Seja mais audacioso. Eu vou dizer isso aqui de novo. A Bíblia diz que Deus é Deus de coisas grandes. Você se lembra de Josué? Josué na entrada nas muralhas de Jericó. A Bíblia diz para Josué: Josué, se levanta. Josué, se levanta. Tenha ânimo, Josué. Tem de bom ânimo. Se levanta, Josué. Eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, que foi audacioso, eu também serei contigo, Josué. Se levanta. Diz a Bíblia que os olhos de Josué, das minhas palavras, foram abertos. E quando ele tomou uma atitude, a Bíblia diz que a revelação foi tão grande que ele chamou todos os sacerdotes daquela época, chamou os líderes e passou a mensagem que Deus havia dado para ele. Deixa eu dizer isso aqui. Deus quer te honrar na tua ousadia. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nos ajuda. É uma revelação de Deus para alguém aqui. Deus não quer te honrar na tua ganância. É diferente. A tua humildade. Seja ousado. Seja audacioso. Seja intrépido. Tenha firmeza naquilo que você fala. Se você estiver debaixo da obediência, pode reunir a tua família. Fala com o teu marido. Fala com a tua esposa. E seja audacioso. Aleluia. Assim como Deus falou, aconteceu. Obrigado. 2016, hoje é dia 4. Não dá para esquecer. Presta atenção. Assim como Deus falou, aconteceu. Assim como Deus falou, aconteceu. Assim como Deus está falando, vai acontecer na vida de pessoas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Seja mais audacioso. Não tenha medo da crise. Deus é Deus de crise. Ele é Senhor da crise. Amém. A humilhação que Isaías passou valeu a pena. A humilhação que aquele homem passou na frente de todo mundo valeu a pena. Está ouvindo, irmão? Tem gente perseverante aqui nesse lugar, eu sei. Tem gente que nós orientamos ela e ele o ano inteiro, dizendo: irmã, persevera. Debaixo de humilhação, pastor. Persevera debaixo de humilhação. Deus vai abrir uma porta para você. E foi dito isso aí. Deus abriu uma porta para ela. Deus honrou ele, Deus honrou ela. Deus vai honrar a tua vida também. Persevera, seja audacioso. Irmãos, presta atenção. Se o próprio Cristo se humilhou a si mesmo, É, Senhor. Aleluia. por
que eu não me humilharia? Se o próprio Cristo se expôs, imagine um rei. Eu não estou falando de rei carnal, rei humano. Eu estou falando de rei dos reis. Um Deus se expôs. Imagine os anjos olhando e observando ele se expondo, sendo motivo de zombaria. Se ele, a Bíblia diz, foi obediente até a morte, e diz a Bíblia, morte de cruz. Por que Paulo ele frisa isso? Morte e morte de cruz. Por quê? Porque era a morte mais terrível que existia na época, mais humilhante, de maneira mais humilhante. Cristo morreu e foi obediente debaixo de humilhação. Mas a Bíblia também diz que Deus o exaltou soberanamente. É assim que acontece na vida do Filho de Deus, irmão. Em primeiro lugar, seja humilde. Quanto mais Deus te abençoar, pega leve. Mede as palavras para falar. Muda o tom. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus trata com você, Deus trata comigo, Deus trata com a igreja. E para terminar, vou ser simples assim. Se você quiser andar de maneira vitoriosa, eu quero usar essa expressão, espero que você me entenda. Com Deus, aproveite cada oportunidade como sendo ela única na sua vida. Única. Única. Cada oportunidade que Deus te der, aproveite ela como única. Deixa eu te dizer uma coisa: andar descalço faz bem, é bom para carregar os pés. Para Isaías era uma humilhação, para Israel era uma humilhação tirar as sandálias alpacas dos pés e mandar ele embora. É uma questão de honra ter pelo menos uma sandália para calçar. Mas faz calor nos pés, deixa de ser sensível. Já viu aquela pessoa que só anda de tênis? Lá no interior, onde minha mãe mora, 99,9% só anda descalço, na lavoura. Você vai ver o pé do sujeito, tem uma crosta desse tamanho, da grossura do meu dedo. Pisa no espinho, pisa no prego, o prego entorta e ele vai, parece um couro de cavalo, um casco de cavalo. E lá vai eu. Pera, irmão. Vamos pro monte, irmão. Ei, isso é muito frouxo, irmão. Mora em São Paulo, esses crentes de São Paulo é tudo mora. Calma, irmão. E tem uma regrinha lá no monte dos irmãos que tem que tirar a sandália. Lá na porta eu respeitei, vou tirar minha sandália. E como é que eu entrei naquele monte, irmão? Pisando cheio de cores. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Irmãos, muitas das vezes faz bem. Para Isaías era humilhante, mas é uma maneira de preparar, é uma maneira de trabalhar com o ego da pessoa, com o caráter, com a vida dele. Amém. A sua honra foi tirada, a sua nudez foi exposta. Você já imaginou isso, irmão? Você já imaginou um negócio desse? Até a dignidade dele. Ora, imagine andar correndo no norte aberto, correndo do sul, mostrando para todo mundo. Foi humilhante, mas Deus precisava de alguém para ser colocado, para entrar naquela brecha ali, ó. Está entendendo? Isso é uma coisa simples. Você vê o irmãozinho que toca o violão, ele entrou numa brecha. Outro que toca uma bateria entrou numa brecha. Outro irmão que cuida, ele está numa brecha. Outro que está sendo útil. Ele está abençoando para ser abençoado. Isaías foi humilhado, mas valeu a pena. Querida, eu vou terminar dizendo: essa humilhação vai valer a pena. Essa humilhação que você está enfrentando, que você está vivenciando, vai valer a pena para a glória de Deus. Seja humilde, para você parar de perder tempo com Deus. Deus vê o que ninguém vê. O que Isaías estava vendo era a humilhação dele, e o povo também. Mas Deus estava vendo lá na frente e sabendo como ia tratar com aquela nação.
E Deus dizendo possivelmente para Isaías: isso, meu filho, continua, meu filho, continua caminhando nessa palavra, continua orientado pela revelação do meu Espírito. Anda, meu filho. A humilhação é grande, mas a exaltação é maior ainda. Querida, vou repetir sobre o teu coraçãozinho. A humilhação é grande, mas a exaltação vai ser muito maior ainda. Vamos dar um culto de ação de graça naquela casa para arrebentar. Aleluia! Glória a Deus! Jesus! Eu creio. Jesus. Aleluia. Deus vê o que ninguém vê. Eu lembro de uma criancinha. Ela gritava: mamãe, mamãe, socorre minha mãe, mamãe. E ela dizia: salva minha mãe, mamãe. 6 anos de idade, 7 anos, irmão. Desesperada. O ladrão abordou a mãe, a filha, pediu dinheiro, a mãe não tinha. E ele insistiu, ela não tinha. Ele deu 2 facadas no pescoço dela, 2 facadas e foi embora. E a menina: mamãe, salva minha mãe. Chegou a polícia, chegou um monte de: salva minha mãe, por favor, salva minha mãe. Eles foram olhar na bolsa dela, não tinha mesmo dinheiro nenhum. Eu fiquei pensando, cara, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu não sei da vida dessa mulher, eu não sei da vida dessa criança, eu não sei quantas oportunidades ela teve, se ela aproveitou a oportunidade, se ela estava em Cristo ou não, eu não sei da vida dela. Mas Deus, o que será do nosso Brasil, que está sendo assaltado todo dia, toda hora, o tempo inteiro, com a corda no pescoço, com faca no pescoço? Será que nós estamos aproveitando a nossa oportunidade enquanto nós temos liberdade de cultuar a Deus, sem pressão, sem sermos humilhados? Irmãos, haverá dias que a igreja não terá liberdade do que tem hoje, de poder servir a Deus com alegria e com muita liberdade. Tem muita gente deixando de ter comunhão com Deus por tanta besteira, por causa de cigarro, por causa de droga, por causa de cerveja na porta do bar, por causa de jogo, por causa de tanta besteira. Porque às vezes tem medo de ser exposto. O que vão falar de mim? Vão falar que eu estou virando crente, que eu fui para a igreja agora. E daí, querida? Quem manda na tua vida é Deus. Ninguém vai na tua conta, ninguém vai resolver o teu problema. Deus vai resolver o teu problema. Deus é Senhor da tua vida. Você não nasceu para você, você nasceu para Deus. Certa feita Deus falou comigo: Sérgio, de você eu só aceito se for tudo. Sérgio, com você eu só quero se for tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Deus mandou te dizer aqui nessa noite? Ele tem se agradado de ti. Ele tem se agradado do teu coração aqui nesse lugar. O teu louvor tem alcançado o coração de Deus. Deus mandou te dizer nessa noite: persevera. Mesmo com as nádegas de fora, persevera. Porque a humilhação é grande, mas a honra de Deus para a tua vida é muito maior ainda, meu irmão. Você tem sido exposta, tem sido exposto, mas a honra de Deus para você é muito grande. Deus tem ouvido o teu louvor, Deus tem aceitado o teu clamor nesse lugar.